Eu quero falar hoje com os irmãos uma mensagem que eu acredito que ela é muito impactante. Ela é não só impactante, ela é importante para trazer um novo tempo para a sua vida. A mensagem que eu quero trazer para os irmãos, ela tem esse tema aqui, ó, acabando com o ciclo do sofrimento. Eu não sei se você sabe, mas o nosso histórico de vida, ele é composto por ciclos. Normalmente um ciclo, ele dura 7 anos. O problema é quando uma pessoa, ela perpetua um ciclo. Eu vou dar um exemplo para você. Alguns perpetuam um ciclo de problemas financeiros em casa. Isso vem de muitos anos, então 7 anos estaria para quebrar aquele ciclo, só que a pessoa, ela não faz o que tem que fazer para quebrar esse ciclo e entrar um novo ciclo, então ela repete mais 7 anos de grandes problemas financeiros. Problemas familiares sérios, não são problemas corriqueiros, mas problemas sérios, bombas que estouram, de 7 em 7 anos. A pessoa, se ela não quebra o ciclo, aí, meu Deus, de novo vai dar esse problema. Aí sabe aquelas situações que elas vão e voltam? Ela vai, aí dá uma calmadinha, depois volta com a bomba de novo, é uma bomba de novo. 7 anos. Problemas emocionais e problemas na saúde, que acontece em alguém da família. Nossa, 7 em 7 anos alguém explode dentro de casa com isso. O que nós precisamos aprender a fazer? A quebrar ciclo, gente. Não é eu repetir o ciclo, eu preciso, eu estou chegando ao final, eu não vou repetir o ciclo. Eu também não posso repetir ciclos que vêm lá dos meus antepassados, dos meus pais, coisas que aconteceram na vida deles, vai se repetir na minha vida, não. Eu vou quebrar isso. A quebra de um ciclo é a entrada em uma nova fase. A quebra de um ciclo é eu sair de um estado e entrar em outro estado. O problema é quando eu não quebro. A mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos é como se quebra esses ciclos. Quem quer ouvir isso aqui? Deus vai trazer uma resposta de algo que você está experimentando e está vivendo hoje na sua vida. Dobre a sua atenção e abra o seu coração, porque Deus vai trazer uma resposta para você de algo que há muito tempo você está com dúvida no seu coração e até mesmo fala para Deus em oração. Eu não entendo por que algumas coisas estão acontecendo. Deus vai te mostrar o porquê que algumas coisas estão acontecendo e como você faz para mudar essa história. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Vamos ler o texto que diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Durante quantos anos, gente? Quantos anos? Agora observe o que foi dito aqui antes. De novo, Israel fez o que o Senhor reprova. E porque eles repetiram o mesmo erro de novo, toma-lhe 7 anos de sofrimento. Porque não mudaram as atitudes e não ajustaram o que deveria de ter ajustado, então entra-se em mais 7 anos no ciclo de sofrimento. Então eu quero que você pense comigo aqui, já logo para começar, algumas coisas que você está repetindo.
alguns erros que você está repetindo de novo. Eu já começo aqui falando, você vai de novo renovar o ciclo. Você está tendo a oportunidade de quebrar o ciclo e entrar em uma etapa nova. Você está recebendo de Deus uma oportunidade de deixar as coisas velhas para trás e entrar em uma nova fase na sua vida. Aí você vai entrar na nova fase ou você vai repetir o mesmo erro de novo? O que você vai fazer? Qual é a sua decisão? De novo, Israel fez o que o Senhor reprova. Aí sofreram 7 anos nas mãos dos midianitas. Aí vamos continuar a ler o texto. Os midianitas, eles dominaram sobre Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Olha, a opressão dos midianitas sobre os israelitas era tão grande que eles tinham que se esconder. A opressão era tão violenta que eles tinham que ficar escondidos em certas cavernas ou vales. Agora pensa se você não está recuado, escondido, escravizado, porque um ciclo está se repetindo na sua vida. A pressão está vindo violenta e você está recuando, escravizado. Será que é isso que está acontecendo com você de novo? Vamos continuar a ler o texto. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Então era assim, Israel estava construindo, eles estavam tentando sair do buraco, mas o inimigo invadia e atacava eles. Era mais ou menos assim, e está acontecendo com a vida de algumas pessoas exatamente dessa forma. Você dá um sinal de que vai dar uma melhoradinha e vem uma pancada de derrubo. Você dá um sinalzinho de que as coisas vão ajustar e vem uma pancada do inimigo e joga tudo por água abaixo novamente. Irmão, isso é um ciclo de sofrimento, e precisa ser quebrado esse ciclo. É preciso ser quebrado, não repetir a mesma história novamente, mais um ano que vai repetir a mesma história. Então, olha como começa o povo a buscar a quebra desse ciclo. Vamos continuar para o texto. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo do caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados e nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Eles invadiam a terra para devastá-la. Olha o versículo 6, o que diz. Então, por causa de Midian era esse inimigo que se levantava. Os midianitas se levantavam para poder atacar Israel. Por causa disso, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Eles chegaram ao fundo do poço. Agora vamos pensar uma coisa aqui. Será que é preciso eu chegar ao fundo do poço para acordar e ver de que a coisa não está legal? Ô irmão, vamos aqui ter uma conversa aqui na boa. Será que é necessário chegar ao fundo do poço para acordar e entender o que Deus está querendo de você? Eles empobreceram muito. Até que eles falaram, a gente precisa clamar ao Senhor. Então, o Senhor levantou um profeta para eles e disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores, eu os expulsei e eu dei a vocês a terra deles.
Eu também disse para vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem aos outros deuses dos amorreus, em cuja terra vocês vivem, mas vocês será que o Senhor está falando com você e te avisando a respeito de algumas coisas há muito tempo, falando, não vai por aqui, não é isso que eu quero, não é dessa forma, e Ele está falando, e Ele levanta pessoas para falar, e Ele fala através da palavra, e Ele coloca pessoas para conversar com você, e você não está dando ouvidos? Porque pode ser, gente, de que o ciclo, ele não é quebrado, porque nós não estamos dando ouvidos ao que Deus está nos orientando a fazer. Pode ser que o ciclo se perpetue, ele renove por mais 7 anos, porque eu não estou querendo ouvir o que Deus está me falando, e olha que Ele está falando. O texto diz, eu avisei para vocês, mas vocês não me deram ouvidos. A quebra do ciclo de sofrimento, ela começa número 1. Quando eu começo a ouvir e aceitar o que Deus quer de mim. A ouvir e aceitar, não é só ouvir e dizer, ai, Deus falou, ai, eu estou entendendo. E dar uma de João sem braço, sabe? Às vezes a gente dá uma de João sem, finge de bobo, né? De vez em quando você finge de bobo com algumas coisas. O problema é a gente fingir de bobo com Deus. A gente finge que e acha que está enganando o Senhor. Nós estamos enganando a nós mesmos e estamos perpetuando um ciclo maldito de sofrimento. Primeira coisa a fazer é ouvir a Deus e obedecer o que Ele está falando. Eu vejo aqui no meio da nação de Israel, eles quebraram esse ciclo, e você em nome de Jesus vai quebrar, nós em nome de Jesus vamos quebrar, amém? Eles quando dão ouvidos, o próximo passo é se reaproximar de Deus. Eles se reaproximaram do Senhor, irmãos. Nós precisamos nos reaproximar de Deus, porque existem certos ciclos que são pura maldição. Maldição que vem lá de trás, dos nossos pais, dos nossos avós, maldições que vêm de gerações anteriores, e essas maldições, elas serão quebradas com o poder de Deus que se manifesta na nossa vida, através da nossa vida. Mas para o poder de Deus se manifestar na minha vida e através da minha vida, eu preciso estar próximo de Deus. Eu preciso estar com o Senhor. E estar com o Senhor, estar próximo de Deus, não é estar aqui num culto na igreja, apesar disso aqui ser muito bom e faz parte. Mas se aproximar de Deus não é só estar aqui. Existem pessoas que estão na igreja semana a semana, mas estão muito longe de Deus. Inclusive algumas delas estão aqui essa noite. O seu corpo está na igreja, mas o seu coração está longe de Deus. Então, para quebrar o ciclo é me reaproximar do Senhor. O que me reaproxima de Deus? É eu voltar a ter intimidade diária com o Senhor, lendo Sua palavra, tendo o meu tempo de oração, tendo o meu tempo de quebrantamento, onde eu sinto Deus. Eu sei que eu não estou sozinho, eu não sei se você sabe desse momento que eu estou falando para você. Existem momentos que eu estou na minha casa, no meu dia, no meu tempo de oração, e eu sei, Deus está aqui comigo, algo aqui queima dentro de mim, arde, eu sei, eu tenho Deus na minha vida. É esse tipo de sentimento que eu quero que você tenha. Então, ponto número 1, para eu quebrar o ciclo, é eu me reaproximar do Senhor. Para eu quebrar o ciclo, eu aprendo aqui com
Gideão e com o povo de Israel que eu preciso ter um clamor do fundo da minha alma. Eles empobreceram tanto que o último grito deles era o grito de: me ajuda, Deus. Eu não aguento mais. É um clamor que vem do fundo da alma, não é uma oração religiosa, mas é um clamor de desespero, dizendo: Deus, eu não estou mais aguentando. Algumas pessoas estão aqui essa noite e estão com esse grito dentro do coração explodindo, estão com algo no coração doido para explodir num grito e dizer: eu não aguento mais, eu não estou mais aguentando isso que eu venho sofrendo nos últimos anos, não aguento mais, Deus, me ajuda. Foi isso que Israel fez, um clamor do fundo da alma. Sabe o que é um clamor do fundo da alma, irmão? Aquele que, eu não sei qual é o tipo da voz, eu não sei, a minha voz embarga, a lágrima desce, é Deus. Eu preciso do seu agir, eu dependo do Senhor trabalhando para quebrar esse ciclo. Será que nós podemos fazer um clamor desse hoje aqui, irmão? Não é apenas uma oração formal, onde eu vou lá no altar, mas é falar: Deus, como eu preciso de Ti. Então isso faz parte do processo de quebra de ciclo. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clame a mim e responder-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. É clamar a Deus para Ele nos mostrar o que está em oculto. É clamar a Deus para Ele nos direcionar naquilo que a gente nem sabe como vai fazer, mas Ele vai direcionar, mostrar o passo que deve ser dado, qual é a palavra certa a utilizar, a pessoa a conversar. Clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A gente não sabe nada do que vai fazer. Mas quando nós clamamos a Deus, Ele responde: faz isso. Muitas vezes de manhã, a minha oração assim do fundo da alma: irmão, eu faço isso muito. Estou dizendo para você, de verdade, eu falo: Deus, eu não sei como que eu vou fazer. Deus, eu não sei como eu vou fazer, mas eu quero colocar isso diante do Senhor. E eu falo: não me deixa parar nesse ciclo. Aí o dia vai passando, e Deus me revela coisas profundas e firmes que eu não sabia. É assim, é assim, é assim. E isso me ajuda a quebrar ciclos. Eu aprendo aqui com Gideão e com o povo de Israel que para essa quebra de ciclo acontecer era preciso um coração quebrantado para ouvir a Deus. Porque Deus levanta um profeta e o profeta vai lá e mete bronca neles. O profeta fala duro mesmo, sabia? Os profetas do Antigo Testamento rasgavam o verbo, irmão. Não tem essa de um profeta amoroso, queridinho, aleluia, igual o pastor Bruno, porque o pastor Bruno é amoroso, né? Vocês acham que o pastor Bruno é duro? Minha esposa acha que eu sou duro. Os profetas desciam o coro. E o povo, para mudar, precisaria, sabe de quê? Coração quebrantado. Porque o coração quebrantado, na hora que ele recebe a palavra, ele recebe ela. O coração duro, na hora que recebe a palavra, ele resiste. Olha, irmão, é muito complicado quando Deus está falando conosco e a gente está resistindo. A gente está assim, ó. Por que está falando isso? Isso não quebra ciclos nossos. O que quebra o ciclo é o coração quebrantado. É aquele que está ali, eu estou aberto para ouvir. Eu quero receber a orientação de Deus. O que Deus tem para falar comigo? Agora no culto das 17, uma pessoa veio aqui e converteu, e Deus começou a me dar palavras proféticas para essa pessoa. E ela está aqui recebendo. Quanto mais, aqui ó, eu ministrando, e eu estou vendo que ela está recebendo, então Deus foi me dando mais, e me dando mais, porque ela está recebendo. A pessoa foi conversar ali com o pastor Wilson, pastor, tudo aquilo que o pastor falou. Exatamente minha vida. Mas o que é que traz um direcionamento de Deus dessa forma? Um coração quebrantado. Se o meu coração ele resiste, Deus ele para de falar.
A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, o coração duro é soberbo. Ele fala, mas dá graça para o humilde, o coração quebrantado é humilde, ele está aberto para receber. Aí Deus dá graça, aí Deus ensina, Deus direciona, e isso nos ajuda a quebrar ciclos. Eu aprendo aqui com o povo que se eu quero quebrar os ciclos que trazem sofrimento, eu preciso vencer os desafios aqui, ó, do lado de dentro. Na verdade, esse ensinamento nós temos com Gideão. Gideão foi um dos que Deus escolheu, foi o que Deus escolheu, melhor dizendo, para que pudesse quebrar o ciclo, não só da sua vida e da sua casa, mas de toda a nação de Israel. Esse ciclo de 7 anos de sofrimento que Israel passava, Deus levanta Gideão para quebrar. E para que Gideão pudesse ser o canal, preste atenção, canal. Aqui algumas pessoas Deus está levantando para você ser o canal que vai quebrar ciclos não só da sua vida, mas da sua família inteira. A sua família vai ser abençoada por um posicionamento seu e ciclos que irão ser quebrados por um posicionamento seu. Todo mundo da sua casa vai ser abençoado por isso. Então o Gideão, na hora que Deus chama ele para que ele pudesse quebrar o ciclo, Gideão precisou de vencer desafios no seu interior. Os maiores desafios de Gideão para quebrar o ciclo do ataque do inimigo que vinha do lado de fora, não eram desafios do lado de fora, mas desafios do lado de dentro. E eu quero dizer isso para você, os maiores desafios que você tem, que impede você de romper ciclo, não está do lado de fora, está do lado de dentro. Não tem nada a ver com pessoas, e isso aqui está impedindo você de entrar numa nova fase e está travando você no ciclo. É porque você, ao invés de vencer os desafios que são do lado de dentro, você quer colocar como se esses desafios fossem do lado de fora. Exemplo, e as pessoas isso, todo mundo lá em casa isso, é porque lá no meu trabalho me perseguem isso, porque fazem fofoca de mim, porque me perseguem na igreja, porque... Não tem nada a ver do lado de fora, é aí do lado de dentro. O ciclo não foi quebrado, é porque existem desafios do lado de dentro que você precisa vencer. Se você vencer os desafios do lado de dentro, você rompe com o ciclo do sofrimento que está do lado de fora. E quais são os desafios que nós temos do lado de dentro que precisamos vencer? Um desafio que Gideão teve foi o complexo de inferioridade. Gideão precisou de vencer esse complexo de inferioridade. Não tinha nada a ver do lado de fora, era do lado de dentro. Quando o anjo visita Gideão e fala, você é quem vai livrar Israel dessa opressão dos midianitas, aí aqui ele sinaliza o seu complexo de inferioridade. Eu não tenho condições nenhuma, porque eu sou o menor. Eu sou o menor da casa de meu pai, eu sou tão pobrinho, era mais ou menos assim. O Gideão estava falando, eu não tenho capacidade. Então pense só comigo. Se o seu complexo de inferioridade, ele não está impedindo você de dar passos ousados, a qual Deus está chamando você para dar, que faz parte do rompimento de ciclos. Se o seu complexo de inferioridade não está travando você em algumas áreas aonde você deveria de avançar. E aí isso não tem nada a ver com pessoas, tem a ver com você mesmo. Isso não está ligado ao lado de fora, está ligado ao lado de dentro. Um outro desafio do lado de dentro que o Gideão precisou de vencer foi do seu histórico de vida. Ele diz assim, eu sou o menor e a casa do meu pai, ela é a menor da de Israel também. O meu histórico de família é só de gente coitadinha. Você justifica algumas coisas que você não faz em função do que você sofreu lá na sua família quando era criança?
Você justifica, você fala, eu sou assim porque a minha família era assado. Eu sou assim porque eu, quando criança, eu sofri isso assim, assim dentro de casa. É um desafio que você tem do lado de dentro. Se você não romper aqui do lado de dentro, você permanece no ciclo. Então tem que vencer aqui do lado de dentro. Mas eu sofri quando criança, meu pai foi embora, fui criado sem mãe, nós éramos muito pobres. Ok, isso daí foi lá no seu passado. Qual é a sua decisão do presente? Porque Deus quer mudar o seu futuro com relação à sua decisão no presente. Se você decidir, eu vou quebrar esse ciclo e escrever uma nova história a partir de agora, Deus está com a mão estendida para te abençoar e fazer você escrever uma nova história. E fazer você viver um novo tempo, e fazer você entrar em um novo ciclo. Você pode decidir isso. Eu vou entrar no novo ciclo. O outro desafio que Gideão precisou de vencer do lado de dentro foi o desafio do medo. Ele estava com medo. O medo estava travando Gideão. E será que o medo está travando você também? Será que o medo está impedindo você de tomar a decisão que Deus quer que você tome, de ajustar as coisas que Deus quer que você ajuste, de colocar em ordem aquilo que Deus quer que você coloque, coisas que Deus está falando e que você sabe que é o certo a fazer? O que é certo a fazer que glorifica a Deus? Isso é o certo. Mas eu tenho medo de fazer o certo e eu passar por sofrimento. Eu tenho medo de fazer o certo. E se dá ruim? É por isso que fica travado no ciclo. Aí se repete o ciclo. Você fala, mas nada muda. Por causa disso. O que nós precisamos fazer mais, se nós queremos romper esse ciclo? Tem alguém aqui essa noite querendo? Irmão, vocês estão muito silenciosos, digam um aleluia, por favor. Cutuca o seu vizinho e fala assim, dá um glória aí, irmão, dá glória. Alguém uma vez falou para mim assim, quando o povo fica muito em silêncio assim, ou eles não estão entendendo nada, ou eles estão entendendo tudo e Deus está falando. Tomara que seja a segunda opção. Se nós queremos quebrar ciclos, nós vamos precisar de sair do buraco que estava nos aprisionando. Olha o que diz o texto no capítulo 6, versículo 24. Bota na tela para mim aí o capítulo 6, versículo 24. Gideão, então, ele estava lá no buraco, escondido, para que os midianitas não roubassem. Ele estava no buraco. Aí quando vem a palavra de Deus para Gideão, olha o que Gideão faz. Então Gideão construiu um altar em honra ao Senhor e lhe deu o nome, o Senhor é a paz, e até o dia o altar está ali em Ofra. Gideão saiu do buraco e foi construir um altar para Deus. Gideão falou, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ajustar com Deus. Irmão, se eu quero romper com o ciclo, eu preciso sair do buraco e já logo, qual é o altar que Deus quer que eu esteja edificando para Ele? Quem sabe o altar que Deus quer que você esteja edificando para Ele é você voltar a orar como você orava. É você voltar a buscar como você buscava. Quem sabe o altar que Deus quer que você edifique para Ele é você voltar a se envolver com o chamado que Ele tem com a sua vida, a se envolver com a obra dEle. Qual é o altar que Deus está chamando você para edificar para Ele? Sai do buraco e vai edificar um altar. Aí você quebra ciclo. Sai desse buraco do desânimo. Esse buraco do desânimo que está travando você há muito tempo, você não reage. Você está se entregando. Você está cada vez mais deixando para lá. Como você vai deixar para lá? Você não vai reagir. Sai desse buraco. Sai desse buraco do desânimo. Vai edificar o altar que Deus está chamando você para edificar.
Talvez você está aprisionado no buraco da ofensa. Você foi atingido no seu coração, alguma coisa entrou no seu coração, você travou o coração, então a ofensa, ela te aprisiona hoje. Deus quer trazer você para um novo tempo, Deus quer trazer você para uma nova história, mas você está preso na velha. Você guarda a ofensa no seu coração, então você não rompe o ciclo. Por quê? Porque a ofensa é o buraco que te aprisiona. Você precisa se livrar disso, sair desse buraco e vir para o altar de Deus. Eu não vou deixar nenhum tipo de ofensa ela travar a minha vida e me impedir de viver o que Deus tem para mim. Eu vou me levantar e ir para o altar de Deus, edificar o altar para Deus, igual o Gideão fez. Irmãos, tem uma coisa maldita que trava as pessoas, é esse negócio chamado ofensa. Nós não podemos deixar a ofensa ficar no nosso coração. A gente entristece com as pessoas, eu fico triste, eu sei que as pessoas elas entristecem comigo, mas sem ofensa. Não pode, isso atrapalha a nossa vida. Dentro da sua casa, alguém me entristeceu em casa, aqui você fica triste, mas você não pode guardar a ofensa, ficar acumulando esse lixo no seu coração. Lá no seu trabalho alguém fez alguma coisa, você não pode acumular ofensa, vai atrapalhar você no seu trabalho. Na minha célula alguém fez algo que eu não gostei, você não pode acumular isso no seu coração, vai te atrapalhar de buscar a Deus na célula. Então não pode, irmão. Uma vez eu vi uma pessoa falar, vamos em tal lugar assim, a pessoa fala assim, não vou não, mas por que você não vai? Não, porque fulano vai estar lá. Mas você é irmão. Não vou não. Falei, é mesmo, quer dizer então que o dia que chegar no céu, que ele entrou primeiro, que você entrou, você viu lá, eu não vou ficar aqui não, você já sabe para onde você vai, né? É isso que vai acontecer com alguns. Se você não consegue ficar no mesmo lugar com o irmão que você se sentiu ofendido com ele, no céu não é o seu lugar, porque chega lá ele vai estar lá, e você vai ter que engolir ele ou vai morar em outro lugar. Faz um carinho no seu vizinho e fala, acostuma comigo, acostuma, irmão. Acostuma que a gente vai morar no céu junto, aleluia. Ou se você quiser ir para outro lugar, eu não sei. Mas a gente tem que sair do buraco da ofensa, gente. Porque senão, o ciclo, ele se renova, o ciclo do aprisionamento. Tem gente que está aprisionada em um ciclo relacional, ela tem problema de relacionamento. Então, no trabalho tem problema de relacionamento, amigos no colégio, amigos na faculdade, amigos na igreja, sempre tem problema de relacionamento, não tem amizades duradouras, não para em trabalho nenhum, não para em célula nenhuma, não para em igreja nenhuma. Isso é um ciclo que precisa ser quebrado, precisa ser quebrado isso. Se nós queremos quebrar o ciclo, eu aprendo aqui com Gideão e com o povo de Israel, que nós não podemos parar no meio do caminho, mesmo que outros parem. Olha só aqui, vocês sabem comigo que Gideão foi o canal e ele foi usado por Deus para quebrar esse ciclo de 7 anos de opressão que Israel vivia sobre os midianitas. O Gideão, ele foi ali o protagonista da história, você sabe disso, né? Gideão. Agora, como é que foi que Gideão fez isso? Gideão não parou, de tudo aquilo que eu falei, uma das coisas que Gideão fez, ele não parou no meio do caminho, mesmo que um monte ficou no meio do caminho. Quando Gideão aceitou e falou bem assim, Deus, beleza, tranquilo, já que é para eu vencer o complexo de inferioridade, vencer o medo, vencer esses desafios aqui no meu interior, eu topo, vamos lá, e ele levanta um monte de exército, vai um montão de gente, milhares e milhares de pessoas, e quando começa a caminhar em direção à batalha, aí fica já o montão pelo caminho. Ficou com medo, ficou no caminho. Outro montão não se adaptou. E no final da história, Gideão vai para a batalha com quantos homens, você lembra? Quantos homens, gente? 300 homens. Você já pensou se Gideão para no meio do caminho porque um monte de gente parou também? Você já pensou nisso? Então o que eu já vi muitas vezes?
Eu já vi pessoas pararem no meio do caminho, porque o seu esposo parou. Ai, meu marido não quer, pastor. Aí a pessoa para no meio do caminho. O ciclo está se repetindo para a família inteira, gente. Será que a gente não se dá conta disso? Ah, por que você parou? Porque meu filho parou. Por que você parou? Ah, porque minha esposa desistiu. Eu não posso parar mesmo que outros parem, sabe por causa de quê? Quando o Gideão, ele permanece firme, chega lá no final, que ele vence os midianitas, Deus dá vitória para Israel sobre os midianitas. Gideão que não parou, os 300 que não pararam, conquista uma vitória que todo mundo que parou no meio do caminho desfruta junto também. O ciclo quebrou para todo mundo, porque uma pessoa não parou. Você entendeu isso? Você entendeu? Uma pessoa não parou. Então por que eu não posso parar por nada? Mesmo que algumas pessoas que eu ame parem no meio do caminho. Porque a hora que eu quebrar o ciclo e desfrutar da vitória, eu conquistei para mim e conquistei para eles que pararam no meio do caminho. Você está entendendo? Agora se eu, pastor, você parou porque, eu desanimei porque um irmão meu da minha célula desanimou também. É mesmo? Irmão, você parou porque, uma pessoa que eu amo tanto parou, eu também estou parando. Como assim? Eu tenho uma responsabilidade de continuar por ela também, porque quando chegar no final da batalha, quando eu quebrar o ciclo, ela vai desfrutar também. Segredo para se quebrar ciclos: não pare no meio do caminho, mesmo que alguém da sua casa pare. Alguém da minha casa parou, mas você não vai parar. Quando está quase chegando no final de um ciclo, o diabo lança algumas setas que ele já sabe qual é a que vai te atingir. Então ele manda assim, e aí se você, de novo, lembra lá do início? De novo Israel fez o que o Senhor reprova. De novo, o inimigo já sabe, ele vai lá, na seta certeira, no seu coração. Aí você de novo murcha. O ciclo se repete. Quando está quase para romper, quase para você entrar numa nova fase e ter tudo de conquista que você está há muito tempo lutando. Aí o diabo vai lá, aquelas setas. Aí você de novo murcha. Você de novo cai na armadilha. Você de novo fica ofendido. Você de novo fica ofendida. Aí volta para o ciclo novamente. Não podemos parar, irmão. Não podemos parar. Por último, se eu quero quebrar o ciclo, eu preciso me posicionar diante da palavra que Deus está liberando para mim. Olha o que diz aqui o capítulo 7, versículo 9. Bota na tela aí para a gente, bota na tela. Naquela noite, o Senhor disse para Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois eu vou entregar os midianitas nas suas mãos. Deus falando para Gideão, para que ele pudesse se levantar e descer ao acampamento, era o Gideão se posicionar. Entra na posição, Gideão, porque hoje eu quebro esse ciclo. Quer quebrar o ciclo? Entre na posição que Deus está mandando você entrar. Posicione-se. Levante-se e posicione-se. Eu vou entrar na posição de batalha. E Deus vai quebrar o ciclo de maldição que está acompanhando a minha vida e a minha família durante muitos anos. Eu vou me posicionar. Essa noite, irmão, é uma noite de posicionamento. Se queremos quebrar ciclos, nós vamos precisar de posicionamento. Fazer igual o Gideão fez. Eu vou me levantar e me apresentar diante de Deus para fazer o que Ele quer que eu faça.
posicionamento. Por favor, fique de pé. Aleluia. 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 É preciso quebrar ciclos. E essa noite é uma noite muito oportuna para isso. Eu vou contar para você algo que aconteceu na minha vida. Quando eu era criança, na minha casa tinha um centro espírita. Meu pai, ele era lá um dos que comandava o centro. E muitas vezes eu ouvia falar sobre essa história de 7 anos. E eu lembro que eu cresci vendo os ciclos de 7 anos na vida do meu pai se repetir. A minha avó, eu lembro que ela falava para mim assim, ó, Bruno, a vida do seu pai é igual balão japonês, o seu pai é igual balão japonês. Bota uma bucha nele e ele sobe, depois a bucha apaga e ele desce. Depois de um tempo, bota uma outra bucha, aí ele sobe, e depois ele desce. E eu via isso acontecer na vida do meu pai. Quando eu conhecia Jesus, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tomei uma decisão. Esse ciclo na minha vida vai quebrar. Na minha vida isso não vai acontecer. Então, desde que eu conheci Jesus, em função da minha decisão, do meu posicionamento, sabe como é que é a minha vida? Sobe. E vou continuar subindo até Jesus voltar e vir buscar a sua igreja. Sobe. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você vai só subindo, porque o ciclo que te amarrava lá atrás, ele está sendo quebrado hoje em nome de Jesus. Hoje em nome de Jesus. Israel, preste atenção aqui, ó. Quando Israel, ele viu que Deus não tinha chamado eles para isso. Não era isso que Deus havia prometido, eles viverem aquele tipo de sofrimento. E quando eles viram que o negócio estava ruim, sabe o que eles fizeram? Diz aqui o texto. Eles fizeram um clamor profundo a Deus. Eles clamaram a Deus. Você sabe o que essas duas pessoas estão fazendo aqui, que já vieram aqui na frente? Esse clamor profundo é que quebra ciclo, gente. É isso aqui que quebra ciclo, é dizer, Deus, eu não estou aguentando mais. Eu preciso do Senhor para poder agir na minha vida. Eu preciso do seu socorro. E tem mais pessoas aqui que precisam fazer esse clamor profundo e dizer, eu preciso desse socorro. Eu preciso de ti. Você quer isso? Pode sair vindo para cá. Pode vir. É o clamor profundo da sua alma falar, Deus, eu preciso do seu socorro.